almas pela destruição provável dos respectivos veículos físicos, em nada diminuirá a felicidade de cada uma delas, porque só contribuirá para aumentá-la com seu regresso ao respectivo plano espiritual. Fatos de natureza violenta sempre ocorreram nestes outros planos do universo, determinando a desencarnação de almas por assim dizer cheias de vida. Essas almas, porém, constataram imediatamente após o fato ocorrido, que apenas retornaram felizes ao seu plano de vida espiritual. Isso tem acontecido pelos séculos e milênios em fora, inclusive a muitas das minhas queridas filhas e filhos que novamente aqui se encontram neste fim de século. E todas essas almas puderam verificar por si mesmas que tudo terá acontecido única e exclusivamente para o seu maior bem e felicidade espiritual. Numa única circunstância, a destruição de uma vida física acarretará sofrimento à alma encarnada, é quando a destruição houver sido promovida pela própria alma, resultando esse ato num verdadeiro atentado às leis divinas, e portanto um crime praticado contra si própria. As leis divinas condenam tais fatos de maneira que as almas neles envolvidas sinceramente se arrependam no decorrer de uma vivência espiritual de profunda meditação no além, em torno das circunstâncias que as tiverem induzido a atentarem contra si mesmas na terra. Para um esclarecimento rápido das vossas almas, eu vos direi que não existem absolutamente problemas sem solução lógica, perfeita, seja em que plano for da vida universal. O fato de vos surgir determinado obstáculo em vosso caminho, ao qual denominais de problema, nada mais é, por vezes, que a consequência de certos atos praticados anteriormente, ou, como sucede em muitos casos, uma espécie de barreira colocada em vossa frente para que sobre ela mediteis. Não há, porém, problema insolúvel, não apenas no ambiente terreno como em todos os demais planos do universo. Se as criaturas levadas ao desespero, e atentam contra si mesmas na suposição de que pela fuga solucionam os seus problemas, meditassem bastante sobre eles, procurando captar uma inspiração antiga, de certo não mais haveria no mundo um único caso de suicídio. O suicídio, além de um crime contra as leis divinas, é uma evidente prova de fraqueza moral das pessoas que o cometem. Uma fraqueza apenas, não, meus queridos. O suicídio ainda é uma grande ilusão para quantos o cometem, na suposição enganosa de resolverem por esse meio as suas dificuldades momentâneas. Tão depressa essas almas se desligam do seu veículo físico, elas se convencem desta verdade, por se sentirem novamente envolvidas pelas causas que as levaram a assim proceder. E como tal procedimento não consiga solucionar os seus problemas, elas envoltas em novo sofrimento no mundo espiritual, onde não dispõem de meios para solucionar os problemas que deixaram na Terra. Eu conheço apenas um meio hábil de todas as almas encarnadas solucionarem os seus problemas, por mais complexos que eles se apresentem, é o meio da oração sincera dirigida ao Senhor Jesus, rogando-lhe com humildade e pureza de coração uma inspiração salvadora. Este é o único meio que conheço, minhas almas queridas, pelo qual todas as criaturas receberão aquela inspiração salvadora para solucionar problemas aparentemente insolúveis. As dificuldades surgem na vida de todas as almas encarnadas, pela mesma razão que o aluno se defronta com um novo problema a cada dia em suas matérias de estudo. Sabendo-se que tais problemas lhe terão sido postos em virtude de sua aptidão para os resolver, ele, com um pouco de raciocínio, logo alcançará a solução. E se esta lhe não chegar integral, os mestres ajudá-lo-ão a atingi-la. Na vida humana se processa o mesmo fenômeno constantemente. Quando o ser humano não conseguir por si mesmo a solução de seu problema, não terá outra coisa a fazer que apelar para as forças superiores, o Senhor Jesus, por exemplo, e a inspiração logo ocorrerá. O que é preciso, unicamente, é a criatura solicitar essa inspiração com humildade e pureza da alma, como disse, para poder recebê-la. Eu confesso desconhecer outro meio tão pronto e eficaz como seja a oração. Ninguém que até hoje tenha apelado para ela cometeu ato de desespero. E todos quantos o fizeram estão aí para corroborar estas minhas palavras. Passemos agora a outro assunto que eu desejo oferecer nestas páginas à vossa apreciação. Desejo tratar aqui do que se relaciona com a partida das almas despreparadas,
ao fim de mais uma encarnação na Terra. Por almas despreparadas eu desejo definir aquelas que viveram a sua existência voltadas unicamente para os interesses da vida material, despreocupadas, por conseguinte, das coisas do espírito, dos interesses da alma. Há muitas almas vivendo nestas condições, infelizmente, jactando-se quantas delas em não quererem saber de nada do espírito. Deveis conhecer algumas todos vós, porque não fazem disso segredo, ao contrário, sentem prazer em assim se proclamarem na ilusão de uma falsa superioridade. Chegado o momento de sua partida, um momento que existe na vida de todos os seres espiritualizados ou não, chegado esse momento, esta categoria de almas sente-se projetada no vácuo sem ter para quem apelar. Tratando-se em regra de almas descrentes do que existe de puro, elevado, no mundo espiritual, estas almas não possuem meios de se elevarem sequer do solo terreno, uma vez que lhes faltam o que eu denominarei as asas da fé. Podem estas almas ter vivido em meio de crenças religiosas, destas que se empenham em destacar primordialmente o valor da pessoa humana, ensinando-a a cultivar e desenvolver os valores materiais como fator de grandeza neste mundo terreno. Este tipo de crença que existe em todas as religiões materialistas do mundo terreno, apenas consegue desviar as almas do seu verdadeiro caminho, o caminho que no alto tanto se empenharam em seguir quando encarnadas, que é o caminho da fé, do amor e da luz espiritual. Uma vez encarnadas, porém, e dispondo do seu livre-arbítrio, esta categoria de almas enveredou por caminhos outros que não aquele que prometeu seguir, e elas agora, fim da sua encarnação, a palmilhar o solo terreno como se encarnadas ainda permanecessem. Dada a densidade do veículo espiritual destas almas, construído de matéria fluídica bastante pesada, e não possuindo, como disse, as asas da fé para se elevarem acima do solo terreno, estas almas aí ficam por tempos esquecidos, supondo quase todas que ainda permanecem na carne. O resultado de tal situação é o sofrimento que delas se apodera ao se sentirem incapazes de continuar a dirigir os seus negócios, os seus interesses, em cuja administração não conseguem sequer ser ouvidas pelos seus familiares. Passados os tempos, anos e anos, na situação descrita, surge para muitas das almas desta categoria um tipo de passatempo ao qual as mesmas se entregam, que é o seguinte: sentindo-se perfeitamente integradas na sua personalidade, desejosas de fazer alguma coisa para viver, elas se adaptam a um tipo de vida intermediário entre o plano terreno e o espiritual. Este um plano fluídico que medeia entre o solo terreno e o plano espiritual, onde aquelas almas se instalam e nele passam a viver, digamos, por força das circunstâncias, não possuindo mais o corpo físico que foi levado à sepultura, e não podendo ascender sequer ao plano inferior do mundo espiritual. Estas almas criaram um plano de vida sui generis onde passaram a viver por tempo indeterminado. Quem algum dia visitar este plano fluídico encontrará vivendo aí uma multidão de almas que se entregam ao mesmo gênero de ocupações que mantinham na terra. Aí negociam muitas delas em joias, bijuterias, alimentos, roupas, calçados e outros gêneros, com o mesmo apego ao lucro de antigamente. Existe nesse plano intermediário um pequeno mundo de coisas e objetos criados pela imaginação dos próprios habitantes, no qual os mesmos se mantêm por dezenas e dezenas de anos, até que a luz se faça em suas almas e elas se voltem então para o poder maravilhoso da oração e da fé. Sucede organizarem-se periodicamente no alto caravanas de missionários que se dirigem a este plano fluídico com o fim de pregar aquele maravilhoso poder da oração e da fé às almas arrimadas nesse mundo semi-materializado. Tais caravanas ali se demoram semanas e semanas nesse belo trabalho de despertamento da fé no âmago daquelas nossas irmãs, e graças à tão devotada dedicação dos luminosos missionários do Senhor, sempre conseguem conduzir no regresso algumas delas. É de entristecer, porém, ouvirem aqueles missionários, ao fim de suas pregações impregnadas dos mais belos sentimentos de amor fraternal para com as almas animadas naquele plano fluídico, expressões como esta: vós sois espíritos, bem o reconhecemos, nós, porém, nada queremos com espiritismo.
Por esta manifestação bem podereis avaliar a densidade da treva que ainda envolve aquela categoria de almas. Mas não será preciso ir-se até aquele plano fluídico bem próximo do solo terreno para ouvir expressões semelhantes. Aqui mesmo, expressões semelhantes são proferidas por pessoas possuidoras de alguma instrução, vivendo entre espiritualistas, sabendo que o espiritualismo é uma lei, porque todos os seres humanos são espíritos revestidos de um corpo de carne, mas insistem em negar a existência do espiritualismo, o que equivale a negar a própria existência. Espiritismo, segundo a sábia definição do seu grande codificador, é a crença na existência do espírito, e o intercâmbio das almas encarnadas com aquelas que permanecem no mundo espiritual. Até certo ponto justifica-se a oposição cerrada que na Terra se desenvolveu à prática desse intercâmbio, pelo temor dos males que daí pudessem advir, sobretudo pelo fanatismo em que poderiam incorrer alguns dos experimentadores. Hoje em dia, porém, mais de um século decorrido da codificação, e provada a saciedade a influência que as práticas espíritas podem exercer no sentido da felicidade e bem-estar do ser humano, não podem subsistir as razões invocadas nos primórdios desta bela doutrina. Já está mais do que provada a excelência da doutrina espírita sobre as almas encarnadas, permitindo-lhes comunicarem-se com os entes que partiram da vida terrena, como se apenas se houvessem transferido para outra cidade ou país. Dessa nova situação de vida, os entes que partiram comunicam-se e dão ideias suas aos que ficaram na terra, no que lhes proporcionam grandes consolações. Perguntemos então, nesta altura do século findante, a quem poderá prejudicar o estudo e prática da doutrina dos espíritos? As pessoas que ficaram na terra? Não. Absolutamente pela alegria e consolações que lhes trazem as mensagens das almas queridas que se foram. A quem, então, pode prejudicar tão bela doutrina? A doutrina dos espíritos não deve ser tida como concorrente de nenhuma crença religiosa ou filosófica existente no mundo. Podem os adeptos de quaisquer das correntes religiosas ser seus mais fervorosos seguidores e por isso praticantes dos seus preceitos, e praticar também o intercâmbio espiritual, recebendo carinhosas mensagens dos seus entes queridos. Nenhum procedimento desta natureza colide com o sentimento religioso de nenhum credo terreno, visto como, ao desencarnarem de seus veículos atuais, todos os seres humanos adeptos de todas as religiões se tornarão espíritos, tais como eram antes de reencarnarem. E se a doutrina dos espíritos envolve estudiosos e praticantes em tão grandes alegrias espirituais, não há como continuar a oposição suscitada nos primórdios a tão consoladora doutrina. Estudai o Espiritismo, filhas e filhos meus, e vereis como se encherão das mais puras alegrias os vossos corações. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 52. Submersão, no passado, de uma parcela do solo com todos os habitantes. Recepção e acomodação das almas no mundo espiritual. O empenho das almas em voltar à terra. Firmai vossas mentes na malinha espiritual. O pequeno mundo terreno no qual evolui neste século pouco mais de 3 bilhões de almas humanas, está para alcançar alguns novos degraus em sua escala progressiva, ao que faz jus a antiguidade de sua última modificação. Efetivamente, a Terra conserva sua estrutura atual por um período já bastante longo, desde que acontecimentos notáveis aqui se processaram. A maioria das almas que aqui vivem anualmente, ou presenciou ou teve notícia do fato, do qual resultou a submersão de uma parcela do solo com todos os seus habitantes com a consequente ampliação dos mares em derredor. O que novamente se prepara para ter lugar em breves anos, conforme vem sendo anunciado pelos mensageiros do Senhor Jesus, também há de importar na submersão de várias áreas terrenas bastante populosas, como parte dos planos já muito elaborados no alto para execução neste fim de século. Esses planos prevêem inclusive a partida de um número regular de almas de regresso ao seu plano de vida espiritual, sem que isso importe de leve sequer na ideia de punição a essas almas. Ao contrário disso, os seres humanos que vierem a ser atingidos pelos acontecimentos em vias de realização na Terra,
receberão na oportunidade uma merecida promoção em sua escala espiritual. Desejo afirmar uma vez mais a propósito, que as forças superiores que dirigem a vida terrena nada empreendem que não tenha por objetivo o bem e a felicidade das almas que aqui vivem, e se empenham na conquista de novas luzes espirituais, finalidade única de sua vinda à Terra. Isto posto, como introdução necessária ao presente capítulo, em obediência às determinações do Senhor, eu passarei a um novo assunto que espero muito há de agradar a todos vós, filhas e filhos meus. Tratarei em seguida da maneira pela qual se processa no mundo espiritual a recepção e acomodação das almas que partem de todas as regiões, cidades, lugares e vilas deste pequeno mundo terreno. Já me referi em capítulo anterior às almas completamente despreparadas em assuntos de fé, as quais costumam permanecer bem próximas ao solo terreno, onde se estabelecem e passam a negociar com almas iguais, como se na Terra ainda vivessem. Falarei então daquelas que largam na Terra o invólucro físico e se elevam no espaço em direção aos planos do além, segundo o sentido espiritual que lograram adquirir em sua vivência na Terra. Uma grande maioria destas almas, que souberam cultivar o princípio da fé em seu coração, e tenham vencido uma existência terrena iluminada pela prece diária, nem chegam a sentir verdadeiramente o transe de sua separação do corpo. Assistidas muito de perto pelos seus protetores espirituais, estes se incumbem de as conduzir em seus braços desde o plano terreno onde desencarnaram, ao plano espiritual a que pertencerem, sem que as mesmas se deem conta desse transporte. Uma vez ali chegadas, esta categoria de almas é então acomodada, ou na residência de algum parente próximo a quem possam estar ligadas por laços de verdadeira amizade, ou então serão acomodadas numa das instituições ali existentes para tal fim. Em regra, o repouso dura de 3 a 5 dias, durante os quais as almas se refazem completamente do abatimento produzido na Terra pelo fenômeno da morte do corpo, e iniciam, ou melhor, reiniciam a sua vivência no alto. Os primeiros 30 dias da desencarnação de todas as almas são os mais difíceis de passar em consequência dos pensamentos de saudade que lhes chegam dos seus familiares, e dos seus próprios também voltados para a Terra. Ao fim deste período, porém, a situação se ameniza e modifica em face das revelações que todas as almas passam a receber das suas vivências anteriores no mundo espiritual. Uma comovida nova se apresenta às almas recém-chegadas do plano terreno, onde todas elas se empenharam em trabalhos mais ou menos duros pelo pão de cada dia, realmente bastante difícil de conseguir na vida terrena. Do confronto natural surgido no alto às almas recém-chegadas do solo terreno, resulta para elas uma indizível satisfação ao constatarem quão amena e feliz se lhes apresenta a vida espiritual comparada com as dificuldades da vida terrena. Caberia aqui uma pergunta dos leitores, porventura desejosos de saber a razão de as almas desencarnadas se empenharem tanto em voltar à Terra, quando mais amena e feliz lhes decorre a vida espiritual. Seria uma indagação bastante oportuna esta, pela sua razão de ser. Eu considerarei então como feita a indagação e vou procurar esclarecer o assunto. Começarei dizendo-vos que a vida das almas no mundo espiritual é uma vida de estudo e repouso, onde aquelas que já possuírem um ideal podem preparar-se para realizá-lo quando a oportunidade chegar. Esse ideal, entretanto, sempre se dirige a este plano físico, que é o plano das realizações materiais. As almas, por conseguinte, já possuidoras de certo índice evolutivo, entregam-se no alto ao estudo e preparação de seus planos de realizações futuras na Terra, para quando puderem conseguir a oportunidade de reencarnar. Nisto se empenham, aliás, muitos milhares de almas mais e menos evoluídas, ao mesmo tempo em que procuram ilustrar-se através das grandes bibliotecas existentes no plano em que vivem. Isto é em regra o que se passa com as almas desejosas de contribuir para o progresso terreno, para quando lhes surgir uma nova oportunidade. Se bem permaneçam no alto milhões de almas desencarnadas há mais de um século, algumas das quais não cogitam de voltar à Terra tão cedo, em face das recordações que conservam de sua última estada neste plano, há outros milhões delas que outra coisa não desejam nem pensam que não seja uma próxima reencarnação. É que, decorridas algumas dezenas de anos do calendário terreno,
do regresso daquelas almas ao espaço, um desejo ardente se lhes apresenta de mergulharem novamente num corpo de carne para nova vivência na Terra, onde, segundo cálculos e planos pacientemente feitos, pensam e desejam dar um novo e grande impulso à vida terrena. Esta impressão se apodera muito facilmente das almas desencarnadas, em razão de terem passado a apreciar as circunstanciais que envolvem a vivência na Terra, do ponto de vista de sua visão espiritual. Realmente, uma alma desencarnada aprecia os fenômenos da vida terrena por um prisma que a transforma em aspectos aparentemente suaves e por isso fáceis de vencer. Isto se verifica em virtude de a visão espiritual abranger os fatos da vida terrena de uma maneira geral mais ampla e consentânea com as realidades idealizadas. O contato, porém, com essas realidades vividas no próprio ambiente, modifica-se sensivelmente, transformando completamente os planos pacientemente elaborados no alto. Vou tentar traduzir em palavras a razão desse fenômeno para vossa melhor compreensão. Quando a alma se encontra no seu plano de vida espiritual estudando, meditando e planejando sobre aquilo que pretende realizar na Terra, ela se preocupa fundamentalmente com a realização que concebeu com o fim de impulsionar o progresso da vida na Terra. Nesse trabalho paciente a alma se preocupa exclusivamente com os detalhes do seu plano, os quais aperfeiçoa e modifica segundo sua própria concepção e vontade, isenta, por conseguinte, da oposição ou resistência de outras entidades. Uma vez, porém, mergulhada no ambiente terreno, já na posse de um novo corpo de carne, esta alma, animada dos mais elevados e justos propósitos, sofre as consequências peculiares da vida terrena, que são, primeiro o enfraquecimento do seu ímpeto de realizar quanto elaborou pacientemente no alto, isto em face do ouvido de quanto haja registrado na sua memória espiritual. Este um fenômeno até hoje invencível pela maioria das almas encarnadas, o esquecimento de quase tudo quanto registraram em sua memória espiritual, para realizarem na Terra. Em segundo lugar tem as almas encarnadas de vencer a resistência do meio terreno à realização de suas grandes ideias de contribuírem para o adiantamento do progresso do meio terreno. É frequente a manifestação de dúvida das almas encarnadas a respeito de um plano de realizações projetadas por outras almas no mundo espiritual, isto pelo fato de não se encontrarem aquelas devidamente preparadas para entendê-lo. Mas surge também a oposição de muitas outras almas, as mais das vezes por não serem seus esses planos, o que é muito comum em certas almas encarnadas. Nada disto constitui surpresa para nós no alto, conhecendo como conhecemos os variados segredos das almas encarnadas. Os fatos, entretanto, poderão modificar-se completamente, se as almas encarnadas empenhadas em realizar grandes ou pequenas coisas na Terra souberem apelar para quem possa ajudá-las eficientemente nos seus projetos. Sabendo as almas encarnadas quanto é diferente o ambiente terreno daquele que deixaram no alto, em face da pressão vibratória peculiar ao ambiente material do plano físico, sabendo disto, e também do quanto este ambiente terreno é refratário à implantação das boas ideias, não terão mais a fazer para vencerem seus projetos, que apelar para o apoio das forças superiores. Se assim fizer, se souber invocar o apoio das forças superiores em favor de suas realizações, mas o fizer de coração puro, isento de ódio e malquerenças, poderá estar certa a alma que assim proceder, de ver concluído favoravelmente o que tiver empreendido de bom na Terra. O apoio das forças superiores terá o mérito de afastar das almas toda pressão vibratória negativa ou contrária aos seus empreendimentos, a qual, em certas circunstâncias, é capaz de anular a realização de belas coisas. É por conseguinte, do melhor alvitre, recorrerem as almas encarnadas ao apoio e proteção das forças superiores, sempre prontas e desejosas de ajudar as almas encarnadas que necessitem do seu apoio. Em relação ao esquecimento tão comum nas almas encarnadas, daquilo que com tanto amor planificaram no alto para empreender na Terra, há também um meio, um único e infalível meio, de poderem recordá-lo em sua memória física. Esse meio, eu já o apresentei em capítulo anterior, mas é sempre bom repeti-lo aqui para sua maior firmeza em vossas mentes.
O meio pelo qual todas as almas encarnadas podem recordar fatos e planos registrados em sua memória espiritual deixada no alto, é a prece, minhas almas queridas. É a prece seguida da meditação que vos permite a todas penetrar no íntimo da vossa memória espiritual, e trazer de lá o que de importante tiverdes deixado nela guardado ou descerdes para a vossa vivência atual. E quantas de vós não terão deixado na memória espiritual, planos, ideias e projetos de importantes realizações na Terra, e a que os olvidastes completamente? Procurai recordá-los então. Procurai avivá-los em vossa mente espiritual e transportá-los para a vossa memória física através da prece e da meditação, e talvez chegueis à realização de grandes coisas em vossa presente existência. Eu aqui vos declaro que em princípio nenhuma alma desce à terra de mãos abanando, por assim dizer. Todas as almas que reencarnam são portadoras de algo que no alto prepararam para realizar na terra, e isso lhes valeu em parte a concessão da nova encarnação. Este princípio é obrigatório a todas as almas. As forças superiores que dirigem a vida terrena não concederiam a reencarnação de uma alma sem que a mesma apresentasse os objetivos estudados e os planos de trabalho na Terra. Sem isso, minhas almas queridas, nenhuma alma poderá obter a desejada permissão para reencarnar. Por este motivo é que eu desejo insistir na necessidade de que todos vós, filhos e filhas que eu muito amo, vos empenheis em atrair da vossa memória espiritual os elementos que nela deixastes registrados ao partirdes para a terra. Imaginai-vos descendo um longo caminho entre o plano que deixastes no alto e este plano terreno, portando delicada malinha debaixo do braço, na qual conduzistes vós todos os planos estudados e posteriormente aprovados pelas forças superiores, das realizações que pretendieis implantar na vossa presente existência. Figurai então essa delicada malinha como sendo a vossa memória espiritual, e procurai firmar nelas vossas mentes, em seguida aos vossos momentos de prece e meditação. Fazei isto, minhas filhas e filhos queridos, mas fazei-o pondo nesse ato o interesse da alma antes que o do corpo, e certamente vos surpreendereis com o resultado. Se necessitardes de minha ajuda nesse ato que deve ser diário, bastar-vos a chamar-me mentalmente, e eu vos ajudarei com a maior alegria. Se eu vos falo desta maneira, minhas almas queridas, é porque recebi instruções do Senhor Jesus, desejoso por sua vez de que realizeis já, a partir de agora, uma boa parcela do muito que no alto vos comprometestes a realizar. Fazei isso, repito, e o Senhor vos recompensará em luzes, bênçãos e felicidade o que tiverdes conseguido realizar em benefício da coletividade. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 53. Tratar de adquirir bens espirituais. O Senhor acompanha atentamente as reações das almas encarnadas aos conselhos divulgados pelos seus emissários. A prática do amor universal. Intervenção do alto no último conflito armado na Terra. Gostaria de poder falar por este meio ao ouvido espiritual de todas as almas encarnadas na Terra, no gozo de uma encarnação que tiveram de aguardar muitos anos no seu plano do além. Gostaria de poder dizer-lhes em palavras feitas de luz e amor, que tratem de adquirir o maior volume de bens espirituais que puderem, a fim de evitarem tantas decepções e desgostos que têm ocorrido a muitas e muitas almas no seu regresso ao mundo espiritual. Efetivamente, temos assistido chegarem da Terra ao fim de encarnações bastante longas, durante as quais de tudo cuidaram na Terra, menos do seu progresso espiritual, almas que tanto se haviam empenhado em vir à Terra em busca de maiores luzes, e no entanto regressam ao alto de mãos vazias de bens do espírito. É um espetáculo bastante triste para quantos o assistem, não restando nada mais fazer do que contemplar a tristeza das próprias almas que assim desembarcam no seu plano de vida espiritual. Para evitar espetáculos semelhantes a que eu desejaria poder falar ao ouvido espiritual das almas encarnadas, para lhes dizer que as encarnações são muito difíceis de conseguir, como foi dito em páginas anteriores. Eu diria tudo isto que venho escrevendo ao ouvido espiritual de minhas filhas e filhos encarnados, para que as minhas palavras neles se gravassem e ficassem orientando cada uma de vós, almas queridas. Enquanto envolvidas pela carne na terra,
As almas em sua maioria costumam fazer da vida espiritual uma ideia muito diferente do que ela é, e por isso muito pouco se preocupam com a sua verdadeira vida, que não é esta que estão vivendo na Terra. A vida espiritual, que é a verdadeira vida dos espíritos em seus respectivos planos, é uma vida feita de luz e amor, envolvendo nesse amor toda a vida universal. Não existem na vida espiritual interesses particularistas tais como estes que cultivais durante a vossa permanência na carne. Na vida espiritual todas as almas alimentam um só e único interesse, que é o de se engrandecerem nos trabalhos do Senhor, e ampliarem constantemente a sua luminosidade. Sendo a vida terrena, quando sinceramente vivida, um meio altamente eficaz de as almas poderem ampliar a respectiva luminosidade nas oportunidades que constantemente se oferecem para isso, decorre daí o empenho de todas as almas desencarnadas, de aqui voltarem com esse belo propósito. Mas eis que uma vez reencarnadas se esquecem desse belo propósito, em face à densidade do meio terreno, de ouvidos fechados também às influências espirituais que as cercam e acompanham a vida inteira. Felizmente, exceções a esta regra, e não poucas. Muitas almas aqui se encontram no cumprimento de tarefas recebidas no além, e a elas devotadas com verdadeira sinceridade e amor. Temos a alegria de constatar o empenho de um bom número de almas encarnadas em dar o mais fiel cumprimento àquilo que no alto prometeram as forças superiores, a despeito das grandes seduções da vida terrena, em desviá-las desse propósito. Percorrendo as várias regiões do solo terreno como efetivamente temos percorrido em processo de investigação, temos tido grandes alegrias decorrentes do empenho de muitas almas em se manterem fiéis aos seus compromissos. Este final do século XX está sendo assinalado, evidentemente, por uma série de procedimentos em favor das almas encarnadas, que não existiram antes. Tratando-se de uma fase decisiva para muitas das almas encarnadas, deliberaram as forças superiores presididas pelo Senhor Jesus, dirigir ao meio terreno esta grande cruzada de esclarecimento, na tentativa de ajudar as almas presentemente encarnadas nos seus objetivos de maior iluminação. Esta grande cruzada está sendo cumprida por meio da palavra espiritual falada e escrita, da qual este volume faz parte por minha espontânea deliberação. Os efeitos benéficos produzidos pelos demais volumes recebidos por este instrumento, estão sendo colhidos no alto com verdadeira alegria pelas forças superiores, havendo então fundadas esperanças no seu completo êxito. Se todas vós, almas queridas, vos dispuserdes a meditar um pouco nestas minhas palavras, a vez de chegar à conclusão de que as únicas beneficiadas com os conselhos, ensinamentos e advertências enfeixadas nos livros aqui mencionados, sois vós mesmas, pela direção correta que resolverdes imprimir aos vossos atos daqui por diante. O Senhor Jesus está acompanhando de muito perto as reações favoráveis produzidas nas almas encarnadas pelos ensinamentos e conselhos difundidos através das obras do irmão Tomé, de Paulo de Tarso e das forças do bem em Vida Nova, e tem registrado grande satisfação pela penetração que aquelas obras alcançaram até agora. São tão importantes os conselhos e ensinamentos enfeixados nas obras referidas, que o Senhor Jesus espera vê-las difundidas também em outros países, pelo grande bem que as mesmas levarão a todos os povos. O Senhor não alimenta, contudo, qualquer ilusão em relação ao juízo que adeptos de várias religiões possam despender a respeito de tais obras, dado que não tenham vindo à Terra por seu intermédio. Isto, entretanto, nada retira do valor que ditas obras possuem no encaminhamento certo das almas encarnadas, inclusive daquelas que porventura as recusem. Tudo quanto foi escrito pelos emissários do Senhor nas obras em referência é, por assim dizer, ouro espiritual do mais puro quilate, destinado a ornamentar o diadema de todas as almas. Em nossos trabalhos de observação temos verificado com a maior alegria, leitoras e leitores das obras citadas, recomendá-las com empenho, ou mesmo emprestá-las a pessoas de suas relações, muitas das quais repetem tão bem o gesto, fazendo o mesmo a terceiros. É bem a imagem do precioso líquido se espalhando sobre a terra batida pelo calor dos raios solares, para ajudar o crescimento da boa planta. Em nosso caso, a difusão dos belos ensinamentos e conselhos através dos volumes já citados,
pode ser comparada aos efeitos do precioso líquido, por sua ação altamente benéfica sobre as almas encarnadas, ajudando-as em sua trajetória em direção ao Senhor. Nós vos pedimos, pois, almas queridas, que procureis proporcionar às vossas almas amigas um pouco da alegria usufruída com a leitura dos nossos livros, os livros da Grande Cruzada de Esclarecimento, inculcando-lhes sua leitura e meditação. Será este um belo trabalho que estareis prestando às forças superiores, minhas queridas, e que todas nós vos agradecemos. Em seguida conversaremos um pouco sobre assunto inteiramente novo para todas vós, o que eu bem sei que ireis apreciar. Tratarei então do que nós no alto denominamos a prática do amor universal perante os nossos irmãos de outros planetas. Isto sucede constantemente, sempre que os dirigentes de outros planetas necessitam do nosso apoio. O ato processa-se da seguinte maneira. Quando, por motivos vários, acontece algum planeta vizinho necessitar do apoio vibratório da Terra, para reforço do seu próprio em face de algum fato nele verificado, os dirigentes espirituais do planeta apelam para o Senhor Jesus pelos meios de que dispõe, seja o seu serviço de comunicações habituais, seja pelo envio de uma delegação de almas com o propósito de expor a sua situação ao Senhor Jesus. Fatos dessa natureza podem ocorrer em todos os planetas habitados como a Terra, onde já tem ocorrido também, como, por exemplo, no decorrer das duas grandes guerras ocorridas neste século. Em circunstâncias tais, as reservas vibratórias podem tornar-se insuficientes para ajudar o lado bom do conflito, isto é, as forças que se opõem às ambições do agressor, sendo então necessário apelar para a ajuda dos planetas vizinhos. Há bem poucos anos foi o Senhor solicitado por uma luminosa delegação de almas provindas de planeta próximo da Terra, no qual um terrível conflito se prolongava demasiado e era necessário extingui-lo. Necessitava-se de força magnética abundante para deter as hostes agressoras e encerrar o conflito sem mais demora. Fato bastante conhecido pela cúpula dirigente deste planeta, foi o mesmo atendido de forma a enviar o Senhor ao planeta vizinho todo o potencial requerido com a necessária presteza. Para esse fim reuniu o Senhor Jesus a sua corte de servidores de mais alto gabarito, a quem foi conferida a incumbência de processar a transmissão magnética solicitada pelo planeta vizinho. Para tanto, foram efetuadas no alto, nos locais designados, concentrações mentais das almas estagiárias que duravam, em regra, de 4 a 6 horas por dia, cujo potencial vibratório era dirigido através das várias torres magnéticas. Durante aproximadamente 2 semanas este trabalho foi realizado com o êxito desejado, comprovado pelos dirigentes espirituais do planeta vizinho, ao enviarem a mesma delegação para agradecer ao Senhor Jesus a valiosa cooperação da Terra na extinção do terrível conflito de almas no seu planeta. Vou tentar descrever aqui para o vosso conhecimento o processo por meio do qual pode um planeta socorrer a outro em casos graves, como sejam os conflitos armados infelizmente ainda existentes em vários planetas, a atestarem o grau de inferioridade moral dos seus habitantes. A maneira pela qual os dirigentes espirituais conseguem atuar em favor da partição dos conflitos, assim designado conjunto de forças que se opõem ao grupo agressor, é o apoio magnético projetado sobre a parte sã, inspirando em seus planos de defesa, enquanto se esgotam as forças contrárias em suas reservas magnéticas. Tal seja, porém, o potencial acumulado pela parte agressora, podem as suas forças exercer um tal domínio sobre o conflito, que estejam a pique de vencê-lo, para sofrimento mais ou menos longo do resto da comunidade. Em tal emergência torna-se necessário reforçar o potencial magnético das forças do bem, que são a parte sã do conflito, potencial este que, como no caso citado, estava a caminho de exaustão no planeta nosso vizinho. Solicitada então ao Senhor Jesus a sua ajuda, que era a ajuda da Terra em favor da paz no planeta vizinho, foi esta concedida imediatamente com tal eficiência, que ao cabo de 2 semanas estava o conflito dominado com a derrota das forças do mal, que eram, no caso, as forças agressoras. Tal ajuda, embora possa parecer demasiado débil em face de sua invisibilidade, foi bastante poderosa,
como acabei de dizer. Seu poderoso volume, constituído pelas vibrações de muitas mentes reunidas, e daí encaminhadas à direção do planeta vizinho, tiveram o mérito de um lado, ativar o poder magnético das forças do bem no referido planeta, e do outro de dominar o poder agressivo das forças do mal, que logo entraram em decadência até a derrota completa. No vosso mundo ainda recentemente, deveis estar lembrados, teve lugar um grande conflito armado, o segundo do século, movido por uma força agressiva no propósito de dominar o mundo com o seu maléfico poder. Aqueles que aqui se encontravam viveram sérios momentos de apreensão ante o avanço constante das forças agressoras por toda parte. Essas forças contavam com um grande potencial magnético, advindo de um plano muito próximo do solo terreno, habitado por forças maléficas ligadas aos dirigentes das forças agressoras. Quando as forças superiores do mundo terreno verificaram a necessidade de ajudar a parte sã do conflito, aquela que tão vigorosamente se opunha às forças do mal, trataram então de suprir de potencial magnético aquela parte do conflito, ao mesmo tempo em que procuravam interceptar a corrente inspiradora dirigida às forças agressoras, procedente de elementos invisíveis muito poderosos, viventes naquele plano bem próximo do solo terreno. Interceptada aquela corrente inspiratória dirigida aos chefes das forças agressoras, ou forças do mal, começaram a rarear os êxitos guerreiros mais necessários à vitória, ao mesmo tempo em que o lado são do conflito se firmava a cada dia mais. O resultado, que não devia ser outro senão o que realmente se verificou, deve-se, pois, à ajuda magnética substancial projetada pelas forças superiores sobre o conjunto defensivo do conflito. Gostarias de saber, ao final desse relato, de onde terão vindo as poderosas vibrações magnéticas utilizadas pelas forças superiores no segundo grande conflito mundial deste século? Eu vos direi, em favor do vosso esclarecimento, que o enorme potencial magnético assim tão eficientemente utilizado, foi retirado de certa região deste país, o Brasil, para a qual o Senhor transportou há perto de meio século certos elementos antes depositados em algum ponto do Oriente. Esses elementos desde então transportados para este país, é que recebem e conservam as vibrações magnéticas produzidas pelas almas aqui encarnadas, precisamente para serem utilizadas em momentos como aquele em que se tornou necessário por um basta as forças agressivas do segundo grande conflito mundial. Deve isto servir de meditação para todos os chefes de povos na Terra, considerando que nem sempre o poderio bélico é suficiente para vencer um conflito, se o mesmo vier a pecar por falta de motivo justo, como acabais de testemunhar. As forças superiores conservam-se permanentemente atentas ao que na Terra se passa, reservando-se para intervir no momento oportuno em favor da justa causa, como tendes visto e assistido. Falemos então do poder magnético que todas possuís, minhas almas queridas. Se entenderdes de utilizar esse potencial em vosso próprio benefício, isto é, em vossas preces diárias ao Senhor, pedindo-lhe ajuda de que necessiteis para vencer os vossos próprios conflitos morais, podeis estar certas de que a recebereis, da mesma maneira que a receberam os nossos irmãos daquele mundo vizinho. Pedi, pois, e recebereis, almas queridas. Pedi com fé aquilo de que necessitardes, na certeza de que sereis prontamente atendidas. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 54. A divina providência está em todos os vossos atos. A razão de muitos dos insucessos verificados. Ensinamentos preparatórios da entrada das almas no mundo espiritual. A palavra articulada não existe no além. Exercício necessário. A divina providência, assim designado conjunto de entidades da mais alta elevação do mundo espiritual, a quem neste livro eu tenho feito referência sob a designação de forças superiores, está atenta em todos os momentos aos menores acontecimentos desenrolados ao longo da vida terrena. Nada se processa neste plano físico, assim como nos planos espirituais, que não seja devidamente anotado pela divina providência. Quando um fato se apresenta na vida de cada ser humano,
Podeis ter desde logo a certeza de que a divina providência o notou, promoveu e inspirou. Mas deveis ficar certos de que os fatos promovidos ou inspirados pela divina providência são invariavelmente para o bem dos seres humanos e jamais contra sua felicidade e bem-estar. Nesta designação de divina providência se incluem as entidades protetoras dos seres humanos que os acompanham na vida terrena, todas elas suficientemente evoluídas e em condições de protegê-las, ajudá-las, inclusive de lhes inspirarem ideias que julguem necessárias e oportunas. E a divina providência, por conseguinte, que vos transmite constantemente inspirações acerca dos vossos atos, trabalhos e atividades, mediante as quais podereis realizar aspirações sensatas na vossa existência terrena. Eu vos direi, porém, que as inspirações assim transmitidas encontram por vezes forte resistência por parte das criaturas inspiradas, ocorrendo então a prática de atos inteiramente contrários à inspiração recebida. Isso ocorre sempre que a criatura humana se encontre voltada para a prática de atos muitas vezes condenáveis pela própria consciência, deixando de dar ouvidos à inspiração recebida da entidade representante da divina providência. Da prática de atos em tais condições, de todo contrários às normas inspiradas pela divina providência que resulta, por assim dizer, todo o sofrimento de que o mundo está cheio, infelizmente. Tempos, porém, se aproximam, em que as almas encarnadas darão sua maior atenção à inspiração recebida da divina providência no bom encaminhamento de sua vida terrena, cessando desde então o sofrimento moral dos dias presentes. Ocorre-me aqui uma imagem capaz de dar-vos uma ideia aproximada do valor da inspiração a todos os momentos projetada do além sobre os seres humanos, que é a seguinte: imaginai-vos caminhando através de uma região cuja topografia bastante irregular não vos apresente claramente a rota que vos convém seguir a fim de atingirdes o vosso objetivo, que poderá ser no caso aquela bela povoação que mal podeis distinguir ao longe envolvida pela bruma da distância. E imaginai que, se essa tiver sido a vossa tarefa na terra, percorrer semelhante região, é porque nela deve existir bem nítido o caminho que devereis trilhar, mas apenas o não enxergais bem claramente. Em tal caso, o recurso a utilizar será parar um instante, concentrar as vossas vibrações mentais do vosso objetivo e pedir à divina providência uma orientação segura para a continuação da caminhada. Isto é o que tem a fazer as pessoas sensatas, prudentes, desejosas de proceder com acerto, a fim de não se afastarem do caminho certo e resvalarem talvez num dos abismos que se abrem a cada passo aos vossos pés. Aqueles que procederem dessa maneira, recorrendo à inspiração da divina providência, e se dispuserem a seguir-lhe o conselho, podem ter a mais absoluta certeza de que alcançarão a povoação distante com toda a segurança. Aqueles, entretanto, que preferirem insistir numa trajetória conscientemente errada, mas que nela insistem às vezes por simples teimosia, subestimando a ajuda da divina providência, poderão concluir algum dia a viagem, sabe Deus com quantas dificuldades e tropeços, mas poderão também resvalar nos precipícios à margem do caminho e jamais concluírem a jornada na presente encarnação. Esta imagem ilustrará em pouco as recomendações que fazemos a todas as almas encarnadas, no sentido de que se dirijam respeitosamente às forças superiores sempre que sentirem necessidade de uma orientação segura em sua caminhada na Terra. As forças superiores que constituem a divina providência mantêm-se permanentemente atentas às necessidades das almas encarnadas, e possuem inspirações e conselhos para todas as eventualidades. Só as podem fornecer, porém, quando solicitadas, para que as mesmas possam ser ouvidas pelas almas delas necessitadas. Se vos dispuserdes a meditar por alguns instantes sobre o que venho de dizer-vos, haveis certamente de admirar o quanto é perfeita a organização da vida dos seres humanos quando presentes neste pequeno mundo terreno, mas igual, em todos os sentidos, àquela que vivem muitos milhões de almas nos planos espirituais. Dessa conclusão a que todos vós chegareis pela meditação haveis certamente de erguer louvores do vosso coração à divina providência, pela perfeição e sabedoria com que tão bem organizou a vida de todos os seres e a ela preside pelos milênios em fora.
a vez de concluir igualmente pela beleza da vida universal, vivida por um número incontável de criaturas absolutamente independentes entre si, mas unidas nos mesmos propósitos de perfeição e progresso. Admirareis finalmente toda a sabedoria demonstrada pela divina providência no atendimento pronto, infalível, a todas as almas que a ela recorrem em seus momentos críticos, encontrando nessa poderosa organização espiritual tudo quanto imaginem necessitar para sua própria felicidade na Terra. E é vez de concluir, então, almas queridas, que a razão de quase todos, se não mesmo de todos os insucessos verificados na vida de muitas criaturas humanas decorre unicamente de sua falta de apelo à divina providência, ou da desobediência à sua inspiração. Isto vós de certo haveis de constatar, minhas almas queridas. E à medida em que se processe a evolução moral dos seres humanos, maior será a sua atenção para os conselhos e inspiração da divina providência, um verdadeiro manancial de sabedoria à disposição de todas as almas encarnadas. Dessa maior atenção aos conselhos da divina providência resultará então a diminuição dos sofrimentos que tanto mortificam nestes séculos viventes do mundo terreno, e um consequente estado de felicidade e bem-estar. Nesse dia que deve chegar com o advento do terceiro milênio da era cristã, a vida na Terra se tornará verdadeiramente alegre e feliz como se vivida em mundos atualmente mais adiantados. Falemos agora um pouco a respeito de um detalhe da vida espiritual bem pouco conhecido na Terra, e de grande utilidade para todas as almas aqui encarnadas. Quero referir-me ao momento em que as almas penetram no seu plano espiritual apenas separadas do corpo físico deixado no solo terreno. Este momento que todas as almas vivem no além oferece margem a alguns ensinamentos preparatórios enquanto na Terra, numa antecipação de sua entrada no mundo espiritual. Quero referir-me à dificuldade de muitas almas em se comunicarem com os seus entes queridos que as esperam no além, pela falta de preparação para se comunicarem mentalmente, uma vez que a palavra, tal como as usuais neste mundo, não pode existir no além, por falta dos órgãos articuladores pertencentes ao corpo. Assim, uma dificuldade maior ou menor se apresenta às almas que chegam no além completamente despreparadas, não conseguindo durante certo tempo comunicar-se com seus parentes e amigos. É que no mundo espiritual tudo é pensamento, ao contrário deste mundo terreno onde tudo são palavras. Por isso, toda a conveniência em vos exercitardes desde a terra no uso do pensamento como um meio de comunicação, com o fim de eliminardes com esse exercício a dificuldade enorme de vos fazerdes entender e também de entenderdes as almas que lá vos esperam. Um exercício que eu recomendarei a todas as minhas filhas e filhos encarnados é o de procurarem dizer as coisas mentalmente, como se as estivessem pronunciando. Este exercício é até bem fácil de executar, principalmente se o fizerdes em seguida à meditação da noite. Sentados calmamente, procurareis relatar um fato qualquer por meio do pensamento, com os detalhes necessários, imaginando que o vosso interlocutor apenas percebe o que mentalmente lhe disserdes. Com a continuação verificareis com alegria a facilidade e clareza com que vos pronunciais mentalmente, o que representará um grande progresso para vós. Assim perfeitamente exercitados desde a terra, quando ocorrer a vossa chegada no mundo espiritual, haveis de sentir a mesma alegria do viajante que desembarca num país estrangeiro, dominando perfeitamente o seu idioma. Bem sabeis a dificuldade com a qual se defrontam no exterior as pessoas que apenas falam a própria língua, necessitando de um intérprete para se fazerem entender ou para entender os outros. No alto surge o caso da linguagem mental. Uma vez aprendida e desenvolvida, esta linguagem torna-se perfeitamente audível pela alma, tão clara e perfeita quanto a linguagem terrena. Procurai então exercitar-vos enquanto na terra, com vistas ao vosso amanhã próximo ou distante, certos de que estareis eliminando dificuldades do vosso próximo futuro. Temos verificado frequentemente no alto, que as almas chegadas da Terra em sua quase totalidade necessitam de um período de aprendizado que varia segundo o preparo intelectual de cada uma. Algumas melhor preparadas conseguem exercer a linguagem mental nos dois sentidos, o de falar e ouvir,
num período de 2 a 3 meses, enquanto outras almas necessitam em regra do dobro desse tempo para se prepararem. Nesse intervalo as almas fazem-se entender de várias maneiras, ora esforçados sem pronunciar uma palavra que não conseguem por falta do órgão vocal, ora por meio de mímicas que as outras almas fazem por entender. Em face dessa dificuldade, será da maior conveniência para todas as almas encarnadas irem se exercitando desde agora, uma vez que lhes é de todo impossível adivinhar o dia, mês e ano do seu regresso ao mundo espiritual. Eu gostaria de trazer ao vosso conhecimento e apreciação enquanto estiverdes na Terra um grande número de detalhes da vida que nós vivemos no mundo espiritual, na qual todas vós, almas queridas, reingressareis algum dia, ao concluirdes a vossa existência atual. Temos no plano espiritual certos usos e práticas que, embora conheçais bastante, espiritualmente, não podeis recordar enquanto encarnadas. Temos lá, por exemplo, o hábito muito comum, porque bastante apreciado, de se reunirem as almas em número elevado ou não, para emitirem vibrações de amor e luz em favor de outras bastante necessitadas e às vezes até sofredoras. As almas bondosas reúnem-se então, em determinado dia, o que tanto pode ser feito num templo de oração como numa praça pública, para enviarem, reunidas num feixe, as suas vibrações de luz e amor àquelas que se encontrem necessitadas. Este ato é então tão positivo e eficiente, que o efeito desejado se produz no mesmo instante em favor das almas a quem tiver sido enviado. Para melhor poderdes compreender a eficiência de um ato destes, imaginai, por exemplo, uma instituição do mundo terreno, uma casa de recolhimento, um asilo ou hospital onde haja carência de recursos para a manutenção das pessoas ali internadas. O que então aqui se torna necessário é reunir recursos financeiros para atender às necessidades da instituição. Saem pessoas bondosas desse mister, ou se promovem festividades cujo produto seja destinado ao socorro da instituição. Com os recursos assim adquiridos, a instituição supre as suas necessidades de alimentos e outras, tranquilizando-se por algum tempo. É fato conhecido de todas vós, e vós mesmos certamente já participastes desse tipo de socorro. No alto, entretanto, como não existe a necessidade de ordem material, mas unicamente espiritual, há que atender a esta, não menos premente, é verdade, do que a outra. Isto porque, vivem no mundo espiritual segundo o plano a que pertencem, almas muito pobres de conhecimentos espirituais, paupérrimas mesmo, vamos dizê-lo, vivendo muito mais da caridade de suas irmãs do que do próprio esforço. Neste ponto eu vos direi que o elemento preguiça também existe nos planos espirituais a dominar bom número de almas. Como as necessidades alimentares do mundo terreno não existem no mundo espiritual, muitas e muitas almas fracamente desenvolvidas se entregam à prostração em vez de se empregarem na aquisição de luz no exercício de alguma atividade produtiva de luzes e bênçãos. O resultado disso é encontrarem-se muitas almas habitantes dos planos inferiores do mundo invisível, não raro a míngua de algumas onças de luz para que possam locomover-se, o que pode ser considerado como carência absoluta. É para remediar tais situações que as almas caridosas se reúnem periodicamente para enviar vibrações de amor e luz às almas necessitadas de outros planos. O efeito deste processo é tão positivo e eficiente, que as almas beneficiadas só recebem no mesmo instante e logo se reanimam, como se houvessem saboreado na terra um prato do mais saboroso alimento. Mas pensais, talvez, que isto lhes sirva para sempre, e que as mesmas se ergam e caminhem em busca de trabalho. Infelizmente não é isso que sucede. Em sua maioria estas almas sentiram-se atendidas e confortadas em sua necessidade presente, e, como tem muitas delas a preguiça como companheira, deitam-se novamente no aguardo de novo socorro, tal como acontece a algumas criaturas na Terra. Eis, minhas queridas, um detalhe típico da vida em determinados planos espirituais. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 55. O encerramento da civilização atual. As almas presentes na Terra e sua posição decisiva. Muito se pedirá,
Sois alunas da última série ginasial. Deveis exercitar-vos no uso do pensamento. O serviço médico do além. A vida atualmente vivida pelas almas que se encontram na Terra, depois de uma longa espera no além pela sua oportunidade, tem uma importância tão grande no destino e felicidade de cada uma, como jamais podereis imaginar. O século XX foi designado desde muitos e muitos anos para o início das modificações que se fazem necessárias na superfície da Terra, como tem sido dito e repetido pelos emissários do Senhor Jesus.